toda história tem sempre dois lados. Na novela Dodge, isso não seria diferente. Nós já ouvimos aqui no canal a versão do presidente Mário Bittencourt sobre a renovação de contrato do jogador. E agora eu trago para vocês uma entrevista exclusiva que o empresário do atleta Carlos Escuro deu para o GE. Quer saber as novidades? Vem comigo. Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Sentimento Tricolor. Meu nome é André Luiz, sou personal trainer e tenho 40 anos, tricolor desde que nasci. Você que está chegando no canal agora, seja muito bem-vindo. Obrigado por seguir a nossa página. Se você gostar do vídeo, puder deixar o like, deixar um comentário bacana, que isso causa um engajamento bem legal e faz com que o YouTube espalhe esse vídeo para cada vez mais tricolores. Eu agradeço a todos e sejam todos bem-vindos. Bom, vamos lá, galera. Mais um capítulo, né, de uma das novelas mais chatas dos últimos anos do Fluminense, essa renovação do Dodge. E mais uma novidade, ontem já saíram 2 vídeos, eu acho que já tem uns 5 vídeos aqui no canal falando sobre essa situação, mas eu insisto em trazer porque eu sei que é um assunto que interessa a você, torcedor do Fluminense. Interessa a mim também, óbvio, eu sou um torcedor igual a vocês. Então eu acho interessante, para quem não tem tanto tempo de já estar acompanhando as redes sociais, os jornais, eu trazer esse vídeo. É uma entrevista exclusiva que o Carlos Escuro deu ao GE. Ela é bem longa e completa, mas eu vou fazer questão de ler ela inteira na íntegra para vocês ficarem por dentro do outro lado da história. Aqui eu trouxe para vocês a entrevista que o Mário Bittencourt deu ontem para um programa da Band Rio aqui, e sempre trago as versões dele em relação ao Dodge. E vamos ouvir agora o outro lado da história, que até então a gente não tinha escutado. Era tudo boato, né? Boato, especulação, porque o Dodge pediu 500 mil, porque... tudo especulação. Agora eu trago para vocês uma entrevista exclusiva do empresário dele, revelando valores, tempo de contrato e tudo mais. E um detalhe importante, ele afirma que o presidente está mentindo, que ele não falou a verdade na entrevista que ele deu na Band em relação ao Dodge. Peço para que vocês fiquem até o final, porque tem muitas informações valiosas aqui, ok? Vou ler para vocês, vamos lá. Primeira pergunta. Por que as conversas para a renovação de Dodge estão se arrastando por tanto tempo? O empresário responde. Na volta do futebol, o Fluminense jogou contra o Volta Redonda. Já eram permitidas 5 substituições e o Dodge não entrou em campo. Depois, contra o Macaé, entrou faltando 5 minutos para terminar a partida e foi muito bem. Depois veio o jogo da semifinal da Taça Rio contra o Botafogo. Dodge entrou no time após um titular se lesionar e foi bem de novo. Aí nos chamaram, querendo fazer um contrato com o Dodge até dezembro de 2021. Ou seja, lá atrás, na semifinal da Taça Rio, o Fluminense já procurou o atleta para renovar com ele até o final do ano que vem. Aí o empresário. Não tinha muita lógica. O brasileiro termina em fevereiro. Mas detalhe aqui nessa frase, galera. Quando o Fluminense chamou para renovar com ele, ainda não estava definido a volta do Brasileirão e quando terminaria. Que fique claro, só uma observação. O brasileiro termina em fevereiro, então queria dar apenas mais alguns meses de contrato até o fim do ano. Não tinham convicção. Aí depois dos jogos contra o Flamengo, e que ele foi bem de novo, eles ofereceram até o fim de 2022. Ou seja, o Fluminense melhorou a proposta e além de um ano de contrato que já tinham oferecido, ofereceram 2. Na primeira, aumentaria o contrato de 70 para 90 mil reais, ou seja, o Dodge ganha 70 mil reais. Na segunda proposta, pagariam de 85 e 95 mil, ou seja, 85 mil no primeiro ano, 95 mil no segundo ano de contrato. Só ouvi e não falei nada, não dei resposta. Na terceira vez que nos chamaram, foi aonde nos ofertaram 100 mil a partir de agora, 110 mil a partir de janeiro de 2022 e 130 mil a partir de janeiro de 2023. Queremos fazer um contrato de 5 anos. Eles ofereceram também uma luva de 600 mil, de 200 mil em cada ano. E para nós, os staff do jogador, 10% de comissionamento. Ou seja, o Fluminense ofereceu 3 anos de contrato, com aumento de salário gradativo, 100, 110 e 130 mil a partir do terceiro ano.
Eles ouviram a proposta e nem deram respostas. Vocês vão ver aqui na frente por quê. E detalhe, eles não querem 3, eles querem 5 anos de contrato pro Dodge. Você concorda? O presidente disse que eu quero ganhar dinheiro com o Dodge, que é meu principal jogador. Dodge não é meu principal. Tenho vários outros jogadores. Aí é que ele cita algumas historinhas dos jogadores que ele tem e tudo mais, que eu acho que não interessa pra gente no momento. Aí a próxima pergunta. Em entrevista ao programa Donos da Bola, Mário reclamou do fato de você não ter feito contraproposta. Por que não fez até o momento? Ele afirma, não fiz contraproposta. Ele disse que não teve resposta, é diferente. Na hora ele teve resposta. Quando ele fez essa proposta ridícula, eu disse, essa proposta não aceito, então melhore ela. Porque se for isso, ele não fica. Segundo o Carlos Escuro, ele realmente não fez uma contraproposta para o presidente, mas na hora ele respondeu que não aceitava. Ao contrário do que o Mário falou, que já tinham feito, que o Fluminense já tinha feito algumas propostas e até então era só silêncio, que não tinha nada acertado e nenhuma resposta dada. Eu falei para o Mário, quer uma contraproposta? Valorize o jogador que tu tens. Você tem que me dizer quanto ele vale. Ou seja, o Mário ofereceu um valor numa negociação. Imagina que você está numa negociação, você quer comprar uma casa. Aí você oferece um valor, aí o dono da casa fala que não, esse valor eu não aceito. Aí eu que quero comprar pergunto, tá bom, mas quanto você quer na tua casa? Aí o dono da casa fala, você que tem que me dizer quanto é que você quer pagar na casa. Meio estranho isso, negociação meio esquisita, né? Você que tem um produto, entre aspas, quer dizer, ele tem um jogador e pelo que parece nem ele sabe quanto o jogador vale. Ele quer que o Fluminense dê preço num produto que é dele. Pelo menos foi isso que eu entendi até agora. Se vocês acharem diferente, escreve aqui. Eu perguntei quanto ele gostaria de receber pelo Dodge em uma venda a 2 meses de terminar o contrato. E o Mário respondeu, 3 milhões de euros. Eu respondi ao Mário, você tem um jogador a 2 meses de terminar o contrato que quer vender por 3 milhões de euros. Quanto pagaria de salário para ele? É esse salário que eu quero que você dê para o jogador. Aí silêncio, o Mário não respondeu nada. Outra pergunta do repórter. Mário disse também considerar a proposta boa, interessante e merecida. Ainda está muito longe do que vocês querem? Vocês comparam com o salário de outros jogadores do elenco mais vitoriosos do que o Dodge? Aí o empresário responde. Nós queremos uma valorização. Isso que foi oferecido não é valorização. Eu sei que há casos e casos dentro do elenco. Sabemos que há jogadores no grupo que ganham muito mais do que o Dodge. Tem meninos que estão subindo na base que ganham mais ou a mesma coisa do que ele. Eu acho que o Dodge tem que ser valorizado pelo Fluminense. Vamos lá. Já há uma nova reunião marcada com o Fluminense? Ele responde, não tem reunião nenhuma marcada. Eu falei que estou à disposição. Semana que vem estou aí de novo. Se quiser sentar, não tem problema nenhum. Mas uma proposta ela pode ser feita a qualquer hora, não preciso me reunir com eles. Eles têm que fazer para a gente, né? Porque não é só ele, é ele mais 2 empresários, mas ele é o principal. Ele tem que dizer, ou seja, o Mário tem que dizer qual é o máximo que ele chega pelo Dodge. Veja bem, em nenhum momento ele está dando um valor para o Fluminense. Ó, eu quero ganhar 200, 300, 400, 500 mil. Ele quer primeiro ouvir o máximo que o Fluminense pode chegar para depois ele se pronunciar. Assim fica complicado negociar, na minha opinião. Vamos continuar aqui. Então você não pensa em apresentar uma contraproposta? Aí ele botou, não é que não penso, até penso. Mas na primeira proposta que ele fez, ele ofereceu 100, 110 e 130 mil respectivamente nos 3 anos de contrato. Se eu fizer uma contraproposta, ele vai achar um absurdo. Porque no mínimo é o dobro disso. Ele vai entender. Ou seja, ele falou que não fez contrapropostas, porque se ele fizer, o Fluminense vai achar absurdo, que vai ser no mínimo o dobro disso. Ou seja, ele quer no mínimo 250 mil, 260 mil pro Dodge. Que já é aquilo que a gente já vem revelando aqui nos vídeos há mais de 30 dias atrás. E algumas pessoas com informações internas dentro do Fluminense que eu tenho. E algumas pessoas questionavam, mas isso não saiu em lugar nenhum. Ele está afirmando aqui agora nessa entrevista. Ou melhor, ele não está afirmando, ele está dando a entender. Tempos atrás, correram boatos de pedidas altas pelo Dodge, algo de em torno de 500 mil. Isso é verdade? Ele botou, não é verdade, jamais faríamos isso. Aquela história de 500 mil que falaram no programa do Edilson Silva lá. E fala-se pouco da vontade do jogador. Qual é a vontade dele? Ele quer ficar no Fluminense? Aí ele respondeu, o Dodge só tem que pensar em jogar bola. Desde que começamos a trabalhar, ele sabe, ele não se envolve em nada.
Tanto que quando o Márcio, que é o outro empresário, veio ter participação no passe dele, ele disse: vocês querem trabalhar comigo? Tudo bem, mas tratem tudo com Escuro, com Carlos Escuro, que é ele. É óbvio que ele quer ficar, está adaptado, tem toda uma história que já criou dentro do clube. Parênteses, o Dodi não tem história nenhuma dentro do Fluminense. O Dodi está no Fluminense desde 2018 e de lá para cá, como ele mesmo afirmou aqui, até no início do estadual desse ano, o Dodi era reserva. Então o Dodi não tem história nenhuma dentro do Fluminense. Ele está usando isso para poder pedir uma valorização salarial maior. Fecha aspas. Continuando a entrevista. Nesse meio tempo das negociações, você chegou a receber propostas de outros clubes pelo Dodi? Atenção a essa parte. Ele começa falando: jamais. Proposta oficial nenhum clube do Brasil me fez. Alguns clubes do Brasil me ligaram e perguntaram qual era a situação do Dodi. Eu falei que ele tinha contrato até 31 de dezembro e a preferência de renovação era do Fluminense. Se o Fluminense não fizesse uma proposta que fosse de valorização do menino, aí começaríamos a conversar com outros clubes. Mas ele tem contrato, é jogador do Fluminense. Em nenhum momento algum clube fez uma proposta pelo Dodi. Se alguém está dizendo que tem leilão, não está falando a verdade. É só eu atender as ligações dos clubes que já me procuraram ou voltar a ligar que abriria negociação. Lá no início dessa resposta, ele fala que nenhum clube o procurou e fez proposta pelo Dodi. Nesse momento, ele cai em contradição. Ele fala que se ele quiser, é só ele atender as ligações dos clubes que já me procuraram, ou seja, contradição. Ou voltar a ligar que abriria negociação na hora. Então não está batendo muito bem uma frase com a outra. Aí ele responde: eu não quero. Eu não ouvi proposta de ninguém. Todo mundo me ligou. Queriam conversar. Não conversei sobre valores. Primeiro ele falou que ninguém procurou, que ele não conversou com ninguém. Agora ele fala que conversou, só não falou de valores. Ou seja, a mensagem está trucada. Alguma coisa aqui não está batendo. Você ofereceu Dodi a outros clubes? Ele bota: não é verdade. É óbvio que recebi ligações de outros clubes, mas não abri conversas. Falaram que eu ofereci para o Inter, para o Corinthians. Não é verdade. Não ligo para ninguém. É uma coisa simples. Um jogador como o Dodi, jogando brasileiro, arrebentando em um grande time da Série A, você acha que eu preciso ligar para alguém? Não tem que fazer nada. Só tem que abrir a boca e dizer: o jogador não fica mais no Fluminense. O dia que eu fizer isso, meu telefone vai travar de tanta ligação que eu vou receber. Ou seja, ele está achando que o Dodi é o fenômeno do futebol brasileiro. Não estou fazendo leilão nenhum. E continuo afirmando: a preferência do Fluminense, se valorizar o jogador. Se não valorizar, ele não ficará mais. Até quando é o prazo que vocês aguardam para conversar com outros clubes? Nunca foi marcada a data de nada. Disseram que segunda-feira daríamos uma resposta. É mentira, nunca foi combinado isso. Ou seja, já tinha sido revelado que o Fluminense aguardava até a segunda-feira para receber uma resposta, se ele ficava ou não. Ele está falando que é mentira, que nunca foi combinado. O que foi combinado quando saímos da sala do Mário na semana passada é que iríamos nos reunir, eu e os demais representantes, ou seja, Carlos Escuro e os demais representantes, e conversar sobre uma contraproposta e passar para o clube. Mas não foi dado data nenhuma. Até minha vinda pelo Brasil, falaram que vinha dia 10, dia 15, foram dados mais um dia. Isso é mentira, nunca dei prazo. E assim que cheguei ao Brasil, nem passei em casa, fui direto ao Fluminense. Aí tá falando aqui sobre o Dodi ter outros 2 representantes, ele falou que tem, mas que quem manda é ele. Você não acha que essa novela pode prejudicar a carreira do jogador? Aí ele bota que sinceramente não. O Dodi joga bola, quer jogar. A única coisa que o Dodi quer é uma valorização. Primeiro ele falou que o Dodi não se envolvia em valores, que não sabia de nada, que era tudo ele que comandava. Agora ele fala aqui que a única coisa que ele quer, que o Dodi quer, é uma valorização. Ele já está no clube e vai fazer 3 anos. Aí os caras querem renovar com ele quando faltam 4 meses para terminar o contrato. Por que não chamaram ele em janeiro para renovação se tinham convicção no futebol dele? Vírgula, o Fluminense não tinha convicção no futebol dele e nenhum torcedor, se eu tiver errado você escreve aqui no comentário, eu quero saber se em janeiro desse ano tinha algum torcedor do Fluminense que queria a renovação do contrato do Dodi, que ficaria satisfeito se o Fluminense oferecesse
3 anos de contrato com um salário de 130 mil reais pelo Dodi. O Dodi é um jogador que não jogava, quando entrava mal. Foi reserva durante 3 anos. Então ele está questionando por que o Fluminense não fez uma proposta de renovação para o Dodi em janeiro. Não fez simplesmente porque realmente não tinha convicção. Nem a diretoria, nem a torcida, nem ninguém. Nem ele tinha também que o jogador ia dar bom no futebol. Então, galera, isso é muito complicado. Eu faço questão de ler e dar a minha opinião, porque eu acho realmente que se essa proposta for verdade, que parece que é, o salário é baixo. 130 mil reais somente em 2022, eu acho que o Fluminense poderia fazer um esforçozinho e nem que oferecesse um salário de 150 mil para ele com um contrato de 3 anos. Sem aumento gradativo, 150 mil, 3 anos. Eu acho que vale. Eu acho que isso é valorizar o jogador. Eu acho que realmente sair de 70 para 100 é pouco. Aumentar para 110 no terceiro ano e 130 em 2022 é pouco. O jogador está se destacando nesse Campeonato Brasileiro e 150 mil para o mundo do futebol é pouco. É pouco. Pelo que parece, o Fluminense trouxe o Luca ganhando 200 mil. Pelo que parece, não tem informação exata. Aí fica complicado, né? Para um jogador que não joga, que é reserva, que estava encostado no Catar, para um jogador que já negou o Fluminense há 3 anos atrás, se eu não me engano, falou que não queria vir jogar no Fluminense e o clube era uma bagunça, não pagava salário. Aí trouxe o cara, parece que ganhando 200 mil. Aí agora, para um jogador que é novo, e tem mais. O Fluminense renovando com o Dodi por 3 anos e pagando que seja 150 mil de salário, ele pode se valorizar e o Fluminense vendê-lo pro exterior e ganhar o dinheiro em cima dele. Né? A gente não tá pagando um empréstimo, a gente tá pagando pelo jogador que teoricamente é nosso. Então, assim, eu acho que o Fluminense pode melhorar essa proposta, mas o empresário dele é o direito dele, né? Ele tá defendendo o produto na qual ele é dele. Eu entendo. Mas a minha opinião, como torcedor do Fluminense, eu quero o melhor pro Fluminense, eu tô cagando pro empresário dele, pro Dodi, eu quero o melhor pro Fluminense. Eu acho que o melhor pro Fluminense seria manter o jogador sem fazer loucuras. E eu acho que pagar 150 mil não é uma loucura. Eu acho que essa proposta pode subir. Agora, pelo que ele deixou claro aqui, ele quer o dobro do que o Fluminense ofereceu. Ele quer o dobro de 100, quer o dobro de 130, quanto ele quer? Ele precisa se pronunciar. E ele não se pronuncia. Então ele tá falando aqui que ele deve fazer uma proposta pro Fluminense. Vamos esperar. A última pergunta é que, para finalizar, então o próximo capítulo é sua reunião com Tadeu e Márcio, que são os outros 2 empresários. E aí talvez vocês apresentem uma contraproposta pro Fluminense. É isso? Ele botou, não é talvez. Nós vamos apresentar uma contraproposta. Sentarei na semana que vem com os outros 2 empresários. Vamos formalizar essa proposta e apresentar ao Fluminense. Mas desde já, não é nada perto do que o Fluminense ofereceu. Ou seja, ele vai jogar lá no alto. Ele vai jogar lá no alto. Então, a minha opinião é essa. Eu acho que esse valor oferecido pelo Fluminense é baixo. O Fluminense pode melhorar essa proposta. Realmente é um valor baixo, pelo que o jogador vem atuando no Campeonato Brasileiro. Então, 150 mil eu não acho nenhuma loucura. Por 3 anos de contrato, 5 nem pensar. O Ganso, que é o Ganso, que tem história no futebol, que ainda não rendeu aquilo que poderia render no Fluminense, até porque nem joga. Mas quando entra bem. Quando o Abad fez 5 anos de contrato com ele, eu já critiquei, quiçá com o Dodi. Agora, 3 anos, 150 mil, eu acho justo. Seria um valor que eu pagaria. O que vocês acham, torcedor? Vamos deixar aqui nos comentários. Mais um vídeo sobre o caso Dodi, mais uma novela. Mas eu fiz questão de trazer para vocês porque é um fator novo, é uma entrevista exclusiva que nunca tinha sido dada até agora. Então nós já estamos cientes de tudo. Valores, prazo, comissão. Ele fala sobre isso tudo aqui nessa entrevista. Então, assim, a partir de agora, tire as suas conclusões, deixe a sua opinião aqui no vídeo, vamos trocar a ideia sobre isso. E qualquer novidade, eu trago no Diário do Flu logo mais para vocês. Tá legal, galera? Um forte abraço, saudações tricolores.